Pessoal, vou trazer aqui o Vadir Damus, secretário nacional do consumidor. Tudo bem, Vadir? Tudo bom, Miguel? Um abraço aí ao pessoal que está nos ouvindo. É. Lembrando, pessoal, que daqui a pouco começa a estreia do documentário do Azenha sobre o 8 de janeiro, 7h30. Quem quiser participar é só se tornar membro do canal, mandar o e-mail para contato@revistaforo.com.br. Vadir, últimos dias bem agitados para quem acompanha o mundo do direito no Brasil, a Lava Jato, muitas reviravoltas. Hoje a gente tem mais uma reviravolta. Hoje veio à tona um parecer técnico informando que a voz daquele suposto trote não seria do juiz Eduardo Apio, juiz da décima, que então era da 13ª Vara, afastado em função da acusação de que a voz seria dele, e ele entrou com uma petição no CNJ para que ele volte à 13ª Vara. Temos outra notícia também que você deve ter acompanhado, que um depoimento devastador do empresário chamado Tony Garcia, que também faz acusações muito pesadas ao Sérgio Moro, dizendo que o Sérgio Moro manipulou ele o tempo inteiro, ele foi um agente do Sérgio Moro, que o Sérgio Moro gravava as entrevistas com ele, e quando ele prestava uma informação que não interessava, o Moro pediu para desligar o gravador, conversar com seus advogados, e depois voltar. Isso só para citar uma série de ilegalidades. Então, aí, como você avalia esses últimos acontecimentos, Vadir? Olha, Miguel, que a Lava Jato, ela sempre teve, né, contornos de gangsterismo, né, de atuação de máfia. Isso nós já havíamos percebido há muito tempo, muito antes, né, muito antes da Vaza Jato, muito antes da Operação Spoofing, muito antes de todas essas revelações que ao longo do tempo, e por último agora desse Tony Garcia, essas revelações viessem a público. Né? Agora, vai competir aí ao sistema de justiça brasileiro, particularmente ao Ministério Público, vontade, né, de cumprir com as suas obrigações, cumprir com o seu dever, que é investigar profundamente a Lava Jato. Denúncia é o que não falta. É Tacla Duran, é esse Tony Garcia, são os diálogos, enfim. Material é que não falta para chamar toda aquela turma da Lava Jato, não é só Moro e Dallagnol, né? Todos os procuradores e procuradoras que atuaram na Lava Jato a prestar contas à justiça, né? A prestar esclarecimentos, a responder a todas essas acusações. Né? Então, a bola está com o sistema de justiça brasileiro, particularmente com o Ministério Público. Esse é o momento que a gente se pergunta, Vadir, eu queria sua opinião sobre o Conselho Nacional do Ministério Público e o Conselho Nacional de Justiça, que são as duas instituições que, em tese, seriam responsáveis pela corregedoria dessas funções. A gente até já conversou bastante sobre isso. Como está hoje? Você acha que elas, como estão hoje, que elas podem fazer contra esse tipo de abuso para evitar que se repitam? Se você acha que é preciso ser reformadas? Qual a sua opinião? Miguel, em relação ao caso concreto, né, o Moro não é mais juiz, né, então ele não está mais sob. O Conselho Nacional de Justiça não tem mais, digamos, jurisdição sobre ele. Ele não, ele não enverga mais a toga. Né? Então, de fato, é uma investigação que teria que ser levada a cabo autonomamente pelo Ministério Público. Alguns integrantes da extinta Lava Jato também não são mais procuradores, como aquele Carlos Fernando, e não sei se mais Diogo Castor, né? Não sei se mais algum outro, que também não estariam mais na alçada do Conselho Nacional do Ministério Público. Eu acho que cabe aí, de acordo com o foro de cada um, né, é uma investigação autônoma. Né? Agora, os conselhos em si, né,
ao longo do tempo, eles sempre deixaram a desejar, né? Eu acho que cabe aí, não um debate novo também, um debate sobre a possibilidade de renovação na composição, no sentido de se ampliar mais a participação de outros atores, né? Já que tanto o Conselho Nacional de Justiça quanto o Conselho Nacional do Ministério Público são majoritariamente compostos, o CNJ por juízes e o Conselho Nacional do Ministério Público por procuradores, né? Então, isso é um debate que tem cabimento, né? Agora, em relação à Lava Jato, são fatos gravíssimos, né? Que têm que ser investigados. Aí cabe aí o Procurador-Geral da República, né? Tomando conhecimento de todos esses elementos novos, né? Abrir uma investigação profunda, uma investigação de verdade, porque essa turma não pode ficar impune, né? Tem mais uma notícia aqui de última hora que eu estou vendo aqui, que a juíza Gabriela Hart, ela se declarou suspeita para julgar Tony Garcia. Isso publicado agora em alguns portais. A juíza Gabriela Hart justificou sua suspeição afirmando que ingressou no MPF com um pedido de investigação contra Garcia por suposto crime contra a honra cometido por ele. Então a gente tem esse imbróglio aí ainda na 13ª vara, né? Então só para dar essa notícia para vocês. Vadir, como é que estão? Vou mudar um pouquinho de assunto então, porque eu queria fazer uma pergunta para você sobre a questão, sobre o governo Lula, sobre a política, muita gente falando sobre a articulação do governo Lula. Houve uma tensão muito grande na semana passada, em função da votação da MP dos ministérios, que ficou para a última hora, no último dia, tanto a Câmara quanto o Senado conseguiram votar. Como você avalia a articulação do governo Lula e essa relação do Executivo com o Legislativo hoje? Olha, Miguel, ao longo do tempo, eu diria que há elementos remotos, né, de explicação nessa relação Congresso-Poder Executivo, que vem da Constituinte, né? É bom lembrar que o relatório final da Constituinte, que foi votado no plenário da Constituinte naquele momento, era um relatório parlamentarista. A Comissão de Sistematização, né, ela apresentou ao plenário da Constituinte a proposta de parlamentarismo, que foi derrubada pelo plenário. Só que uma série de elementos, de institutos, né, que são próprios ao parlamentarismo foram mantidos. Só caiu a figura do primeiro-ministro, né? Por exemplo, convocação de ministros para prestar contas, prestar depoimento no Congresso Nacional. Isso é algo tradicionalmente estranho ao presidencialismo, né? Porque todos nós sabemos que no parlamentarismo, os ministros, o gabinete prestam contas ao parlamento, não ao povo, né? Ao parlamento. O que não é o caso do presidencialismo. E ao longo do tempo, com a questão do orçamento impositivo, o poder executivo foi sendo esvaziado, né? E afora o fato de as últimas composições do Congresso Nacional serem horrorosas, né? Ideologicamente falando, então uma participação muito intensa da extrema-direita, né? O fisiologismo cresceu sobremaneira, né? A invenção do orçamento secreto, enfim. Então é um Congresso um parlamento que foi se construído no sentido de encurralar o poder executivo, né? Bolsonaro, que estava pouco ligando para isso, né, entregou mesmo o governo. O negócio dele era motociata e outras negociatas, né? E entregou o governo ao Congresso. Ele estava se lixando para isso. Agora, no caso do presidente Lula, que tem uma tarefa de reconstruir o país,
a uma série de pilares aí da governabilidade, não é, que estão sendo atacada por esse Congresso, né? Meio ambiente, né? Então, e a chantagem, né? A chantagem institucionalizada. Eu acho que é um tanto precipitado e é fazer o jogo aí do Arthur Lira, dizer, olha, aí com Padilha não dá, vai ter que trocar essa articulação, né? Pouco se pode fazer diante de um Congresso majoritariamente hostil, né? No sentido de articulação política. Então, o que acaba acontecendo é que o presidente Lula, hoje, por exemplo, já teve uma conversa com Arthur Lira e vai acabar tendo uma certa participação aí no que diz respeito à articulação política. Agora, o problema é esse: o Congresso Nacional estabelece uma relação de emparedamento, de chantagem, né, sobre o governo. Então, cada votação ali vai ser um parto, cada votação ali, sobretudo de medidas provisórias, que tem um prazo, né, de duração, tem um prazo de caducidade. Cada uma vai ter que ser negociada aí sobretudo com a Câmara dos Deputados. Né? No Senado é uma situação menos pior, mas a Câmara é a lei da selva. Né? Então, é a situação que nós estamos vivendo. Mas isso vem lá de trás, isso vem desde a Constituinte, né? Em que aos poucos, até é sempre essa questão de Constituição de virada, ou seja, Constituição de transição, Constituição de ruptura com ditaduras, com regimes autoritários, acaba muitas vezes perdendo a mão. Então, como havia uma desconstrução, o poder executivo era a casa do autoritarismo, era através do poder executivo se exerceu a ditadura. Então, vamos aí esvaziar o poder executivo. E está dando no que dá. Uma série de funções que são próprias de governo, né, acabam sendo usurpadas pelo Congresso Nacional. Muito bem, Vadir. Temos uma notícia aqui de última hora, que eu acho interessante para a gente comentar também. Deixa eu aumentar aqui. É uma promessa de campanha do presidente Lula, e que aparentemente estava ainda esperando acertar alguns detalhes, né? O governo lança programa de renegociação de dívidas de até 5 mil. Deixa eu ler aqui, ó. Desenrola, começará em julho, focado em brasileiros com renda até 2 salários mínimos e dívidas contraídas até 2022. Débitos de até R$100 terão de ser perdoados por credores participantes. Planalto espera alcançar 30 milhões de pessoas. 30 milhões de pessoas. É um programa de grande escala. Vadir, aproveitando então, eu queria que você fizesse um comentário sobre o significado desse programa. É mais ou menos uma área que você atua aí também na sua secretaria, né? E que você fizesse uma avaliação também sobre a economia. Como é que está a economia brasileira, na sua opinião? A economia acaba refletindo também, Miguel, um governo de frente ampla. Né? Então, o arcabouço fiscal foi o que se conseguiu fazer. Né? Eu não me incluo entre aqueles que ficam crucificando, sobretudo o ministro Fernando Haddad, por conta do arcabouço fiscal. Né? Num Congresso hostil, né? Num Congresso em que atos de governo, repito, têm que ser negociados, o arcabouço fiscal foi dos males o menor. Né? Ele tem suas virtudes. E nessa parte aí da renegociação dessa dívida tem uma interseção com a secretaria da qual estou à frente, né, que é a Secretaria do Consumidor. Né? Nós temos aí um número aí de superendividados, né, gigantesco, de milhões de pessoas, né? Gente aí vítima desses consignados, né, que simplesmente não conseguem mais pagar suas dívidas. E o desenrola pode não ser a solução definitiva, mas vai contribuir muito para isso. Né? Esse dado de beneficiar aí 30 milhões de brasileiros e brasileiras é um dado de largo alcance. Né? Então, tomara, né? Em julho, tomara que o programa seja logo lançado. E ele tem uma interseção com a nossa secretaria e nós vamos colaborar
aí no sentido da renegociação dessas dívidas, né, que dizem respeito aí ao consumo, né? Nós, ao longo desse tempo, né, temos atuado nesse sentido, mas é quase que enxugar gelo, né? Então, o programa aí, do Desenrola, vai ter um papel muito importante, né? Porque pode parecer pouco, dívida de até R$ 5.000, mas para quem ganha menos de salário mínimo, para quem está arruinado, né, tem uma importância muito grande, né? E o grosso dessas dívidas, ao contrário do que muitos podem imaginar, né, achando que são dívidas de 200 mil, de 100 mil reais, não, são dívidas desse diapasão aí, mas que impagável, né, impagáveis para milhões de pessoas. Então, vai ser muito bom, né? O Desenrola vai ser muito bem-vindo. Está sem som, Miguel, você está sem som. Opa, desculpe. Falar um pouco de política, eleições 2024. Você é um quadro político, uma pessoa que pensa política, e todo mundo já está começando a pensar em 2024, eleições municipais. Tem essa notícia aí, né, que o Salles desistiu da candidatura à Prefeitura de São Paulo. Ele explica porque ele está sendo escanteado pelo bolsonarismo. O bolsonarismo, aparentemente, vai apoiar o Nunes, atual prefeito de São Paulo, e a gente tem notícias também de que no Rio de Janeiro o Flávio Bolsonaro também estaria correndo. Como você vê, quais são as primeiras análises que você faz para as eleições municipais do ano que vem? Miguel, ao que parece, então eu estou frisando aqui ao que parece, né? Posso ser desmentido pelos fatos, mas o bolsonarismo, comandado por Bolsonaro, na parte que ele ainda comanda, está muito preocupado com aspectos criminais que podem decidir aí o destino de alguns deles, a começar pelo próprio Bolsonaro, né? Então, parece que eles estão fazendo uma sinalização, sobretudo para o judiciário, para determinados segmentos de classe média, que esses segmentos que apoiaram, né, que ajudaram a eleger Bolsonaro, que votaram nele também em 2022, mas que depois aí do 8 de janeiro, né, e de uma série de episódios como de rachadinha de joias, de falsificação de certificado de vacina, enfim, estão apresentando aí ou estão sinalizando que vão apresentar para as eleições do ano que vem candidatos não tão bolsonaristas raiz, né? Como é o caso desse Salles, como é o caso do próprio Flávio Bolsonaro, né? Sinalizando, digamos, uma certa moderação, né? Tentando se aproximar mais da direita tradicional, do centrão, enfim. E é o que está aparecendo, né? Para ter candidatos com viabilidade eleitoral, né? E que fujam um pouco aí da dimensão carcerária, né? Que é o que tem atormentado provavelmente aí Bolsonaro e seu entorno mais próximo. Então, apresentar essas candidaturas aí em 2026, em 2024. É o que aparentemente está acontecendo, apresentar candidatos com um perfil, né, menos extremista, menos extremado, né, e que se aproxime mais da direita tradicional, que também foi esmagada, né, por Bolsonaro aí nos últimos 4 anos. Né. Vamos ver se de fato essa for a estratégia, vamos ver se vai dar certo. E sobre o outro lado, sobre o campo progressista, a gente pode falar sobre uma forma geral, Brasil de uma forma geral, e também sobre algumas capitais. Rio de Janeiro, que você conhece mais, você é do Rio. Como você vê se desenhando a disputa? Você já falou um pouco sobre isso, mas do campo daqui, do campo progressista, tanto de forma nacional quanto no Rio de Janeiro. Qual a sua perspectiva para o ano que vem? Olha, Miguel,
aparentemente, pelo menos no atual estado da arte, é possível que tente se repetir aí para as eleições majoritárias, para as eleições para prefeitos, a ideia de frente ampla, né? No sentido ainda do enfrentamento com o bolsonarismo. No Rio não é diferente, né? O PT já faz parte do governo do Eduardo Paes, e se as coisas caminharem como parece que vão caminhar, o candidato aí que vai ser apoiado pelo PT vai ser o atual prefeito Eduardo Paes, né? É isso que está sendo desenhado, né? E a questão mais à frente vai ser o vice, ou a vice, né? Quem será o vice do Eduardo Paes? Vai ser o PT ou não vai ser o PT? Né? Acho que essa vai ser a questão, se as coisas permanecerem como estão, essa vai ser a questão que vai marcar aí essa aliança com o Eduardo Paes. Mas a aliança, acho que ela tá, caso não haja percalços aí, novidades em termos aí de obstáculos, essa aliança está desenhada. Eu não sei te falar das outras capitais. São Paulo tem um Boulos, e é claro que há um setor do PT, né, que sempre é um setor ali que muito cioso, né, da hegemonia do PT, né, que sempre questiona, né, e que vai tentar se aproveitar de algumas contradições do PSOL em votação no Congresso Nacional. O PSOL votou contra o arcabouço fiscal, ultimamente tem votado determinados projetos de interesse aí do governo Lula, tem votado contra o governo, né, e sempre vai se usar esse tipo de episódio para dizer que o Boulos não merece a confiança do PT em termos de aliança. Então são questões que estão em aberto, mas se o PT cumprir, né, com o acordado com o Boulos, né, que abriu mão da candidatura a governo do Estado para se candidatar a deputado, sob a promessa de ter o apoio do PT nas eleições municipais, a princípio o candidato vai ser o Boulos, né? Mas vamos ver, né? Na política a gente sabe que esses acordos que são celebrados com muita antecedência, às vezes realidades novas atropelam, né? Mas, a princípio, o candidato de São Paulo vai ser o Boulos. Em outras capitais tem que ver uma por uma, também não conheço a realidade de todas elas, enfim. Mas creio que a tendência é replicar o que aconteceu em nível federal, ter aí políticas aí de frentes mais amplas, né, do que candidaturas tipicamente de esquerda ou tipicamente petistas. Aí vamos ver, né? Muito bem. Vadir, estamos terminando já o nosso programa. Lembrando que daqui a pouco começa a estreia do documentário do Azenha, né, da Fórum Filmes, sobre o 8 de janeiro, 7h30. Para quem é membro do canal, vai poder assistir hoje. Quarta-feira liberado para todo mundo, no YouTube. E hoje só para quem é membro do canal. Já tem muito membro hoje, agradeço vários membros que entraram aqui agora para poder assistir o filme. Então, aproveitando, Vadir, só para a gente então se despedir, você falar um pouco sobre o que você acha que o 8 de janeiro ainda pode ensinar para a gente. Tem a CPMI rolando no Congresso, né? E só então para a gente fechar, já que vai começar esse documentário daqui a pouco. Olha, Miguel, que a extrema-direita, né, ela tem que ser monitorada com uma inteligência forte, bem estruturada, capacitada, né, porque esse pessoal, eu não estou me referindo às senhorias e senhorinhos que não tinham o que fazer e foram lá quebrar, depredar palácio. Estou me referindo a terroristas mesmo, né? A gente sabe que a tendência da extrema-direita hoje é enveredar para o terrorismo, no Brasil não é diferente. Então, nós temos que fortalecer a ABIN, capacitar a ABIN, e esses setores têm que ser monitorados, né? Porque não se trata só de rede social, se trata efetivamente de
atividades clandestinas, né, que tem uma perspectiva de terrorismo clássico, né, de assassinato seletivo, de explodir isso, explodir aquilo. Então, essa turma tem que ser monitorada. Então, essa, do meu ponto de vista, é a lição do 8 de janeiro. E a outra lição é que a gente não pode contemporizar com essa turma. Essa turma é o peso da lei, é o peso do Estado. Muito bem, Vadir. Só para completar, então, lembrando que um outro ponto importante, evidentemente, é conhecer a história. Por isso que é importante esse documentário, para as pessoas entenderem o que aconteceu, refletirem sobre o que aconteceu, para que não volte a se repetir. Vadir, um grande abraço, muito obrigado pela conversa. Até a próxima. Um abraço a você, Miguel. Um forte abraço aí a todos aí que estão nos acompanhando. É isso aí, pessoal. Guilherme, pode fechar as cortinas. Pessoal, documentário daqui a pouquinho, 7h30, aqui para quem é membro do canal. Tá? Abraço. Pode fechar, Guilherme.